Então, nesse instante, nós vamos acalmando as nossas mentes, nos desligando dos afazeres do nosso dia, dos problemas, preocupações que tivemos nessa segunda-feira, para estarmos aqui presentes em corpo e mente, unidos num só pensamento, num só coração, para que possamos receber as bênçãos desses espíritos especiais, celestes, que cuidam de nós, que nos instruem, que nos inspiram, que nos fortalecem. Nessa noite que vamos estudar ainda mais esse momento tão especial que foi a última ceia, um momento de tantos ensinamentos deixados por Jesus. Mestre amado Jesus, obrigada pela sua paciência conosco. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada pelo seu amor incondicional. Obrigada de deixar aí esse evangelho redivivo nas nossas mãos para que nós possamos compreender melhor os seus ensinamentos, as suas palavras, ainda que somos crianças espirituais. Que nessa noite, Senhor, que os nossos lares possam ser abençoados com a sua visita, com o teu amor, com a tua paz. Cada um de nós sendo cuidados, tratados na desarmonia que existe dentro de nós. Que nós também, Senhor, possamos receber as mesmas bênçãos que foram divididas naquela noite tão especial. Estamos aqui como trabalhadores da última hora, discípulos, ainda falíveis do teu amor, fazendo o melhor que podemos para trabalhar na sua seara. Graças a Deus. Tabata, hoje eu quero saber o que você vai ver. Então, a gente vai estar falando sobre a última ceia e eu pedi para vocês estudarem um bocado de coisas, mas principalmente aí lerem o capítulo. Vocês vão ver que a minha aula ela não está seguindo exatamente o que está no livro, porque eu estou assumindo que vocês leram o que está no livro. Eu queria trazer outras coisas para nós refletirmos. A última ceia, ela tem uma simbologia muito grande, né? Jesus usa exemplos ou simbolismos também, como ele usava várias vezes, para transmitir ensinamentos muito fortes, porque imagina que aqueles homens que estavam ali sentados junto com eles naquela mesa não estavam entendendo o que estava acontecendo. Da mesma forma que a gente tem dificuldade de entender hoje o que é ser um espírito de esfera crística, 2000 anos atrás, muito mais, né? Eles conviveram com eles 3 anos, com Jesus 3 anos, mas mesmo assim não conseguiram abstrair qual era a mensagem que ele estava tentando passar. E aí naquela noite, ele tenta dar uma sacolejada em todo mundo. Então eu queria comentar que mais uma vez eu fui para o Novo Testamento, eu segui o Evangelho de João, porque apesar de estar nos 4 evangelhos, a última ceia, o Evangelho de João, ele trata de uma forma muito diferente dos outros 3. Depois a gente vai falar um pouquinho do lava-pés, o simbolismo aí dessa última ceia, isso vai aí um pouco do que eu senti quando eu estava estudando, com o que eu já ouvi do Haroldo, com o que eu já ouvi do Arthur, Valadares. Então, é uma combinação, sabe? A hora que eu estava preparando essa aula, eu senti como se eu estivesse viajando para um outro universo. Quais foram as mensagens que Jesus estava tentando passar? E o testemunho, né? O que ele estava mostrando para nós? De uma forma muito delicada, de quem ele era, na verdade.
Então, como eu comentei, nos 4 evangelhos canônicos, e a gente lembra que esses evangelhos canônicos são os que foram aceitos, né, pela Igreja Católica, em todos eles a gente consegue enxergar a última ceia. Mas vocês lembram que os evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos são evangelhos muito semelhantes, porque eles vieram basicamente da mesma fonte, né? E João traz aí uma experiência diferente. Lembrando que João era muito próximo de Jesus, como a gente já estudou, e o João tinha uma paixão pela sua própria idade, ser menino, né? Ele era um adolescente naquela época. Vinha de uma família religiosa, tinha um potencial muito grande, mas ele era menino. Então, ele estava vendo aquilo com olhos diferentes e escreveu o seu evangelho só depois de muito velhinho. Primeiro, eu queria falar um pouco da postura de Jesus nessa última ceia, né? Primeiro, ele está mostrando para a gente algumas mensagens muito fortes. A primeira que eu coloquei aqui foi esse amor incondicional. Gente, ele sabia de tudo que acontecia. Ele sabia que Judas tinha vendido ele. Ele sabia que Pedro ia negar. Enfim, ele sabia que Tomé não acreditava. E mesmo assim, ele amava todos eles, ele como amigos. Então, ele amava apesar de. E aí vem a primeira reflexão para a gente, né? Que normalmente a gente ama a pessoa porque ela é boa para a gente, porque ela dá comida para a gente, porque ela leva a gente para passear, enfim. Não. Ele amava apesar da pequenez, da ignorância, do egoísmo, todos eles. Então, essa é uma lição muito forte para nós, para a gente refletir. Qual é a qualidade do nosso amor? Como a gente agiria se a gente soubesse que estava na mesma mesa que um traidor? Mesma mesa de uma pessoa que diz que nos ama profundamente, mas que vai negar isso 3 vezes. Outra coisa é que ele deixa de falar com esses apóstolos, não como mestres servidores. Ele está falando, ele chama eles de amigos, ele chama eles de filhinhos. Então, existe uma relação, um trato, um toque que te sai da hierarquia. Isso para a gente também entender um pouco isso. Ele, dentro da sua sabedoria, espírito de esfera crística, lembrar que Jesus já era Cristo quando o planeta Terra foi formado. Então, 3, 4 bilhões antes desse momento, ele já era espírito de esfera crística. 3, 4 bilhões de anos antes, ele já era um espírito muito próximo a Deus, que recebeu essa incumbência de ser governador planetário, que vinha e entendia tudo o que tinha acontecido. Nada do que estava acontecendo era surpresa para ele. Mas a postura dele não era de alguém que estava revoltado, não era de alguém que estava nervoso, não era alguém que estava tenso, sabendo que vai ser crucificado daí a alguns dias. Não. A postura dele era calma, e a descrição que João fala no evangelho dele é que ele estava numa sensação, estava numa vibração transcendental. Então, naquele momento da última ceia, é como se ele já tivesse mais lá do que aqui. A conexão dele com Deus era tão forte, ele não tinha medo, ele não tinha raiva, ele não questionava o que vinha, tanto é que Pedro fala para ele, poxa, mas e aí? Como é que Deus vai deixar isso acontecer para você? E ele fala, não, mas a vontade do Pai tem que ser feita. Que isso? Isso está nas escrituras, isso tem que acontecer. E aí a gente muitas vezes está em um momento de prova grande, não uma prova tão grande quanto essa, mas uma prova de perda de entes queridos, de uma separação, de uma doença, de uma crise que todos nós passamos, né? Mas agora com o Covid, né? A vida continua, as pessoas continuam tendo câncer, as pessoas continuam se separando, as pessoas continuam morrendo de Covid ou sem Covid.
Então, a vida continuou. Então, on top of do vírusinho, a gente tem todas as outras coisas que complementam a nossa vida, o nosso aprendizado. E qual é a nossa postura? Nossa postura é de paz, porque ele fala a paz, a minha paz, eu dou para vocês. Bom, não sei se vocês lembram, mas se a gente voltar um pouquinho antes da última ceia, teve a entrada triunfal de Jesus, a história do burrinho, né? Que ele vê, manda lá falar para pegar o burrinho antes de entrar em Jerusalém. Por quê? Porque nas escrituras falavam que ele tinha que entrar desse jeito. E os apóstolos estavam conversando com os judeus e todos eles perguntando, e aí, né? Quando é que vai ser a revolução? Quando é que Jesus vai mostrar que ele é realmente o Todo-Poderoso? Quando é que ele vai libertar a gente? E os apóstolos falavam, olha, não sei. Eu sei que hoje à noite ele chamou a gente para uma reunião importante. A gente vai jantar com ele, todo mundo. Mas eles não sabiam o conteúdo dessa conversa. Na cabeça desses apóstolos, dos 12 amigos de Jesus, como ele mesmo chamava, eles estavam imaginando que Jesus ia passar uma direção, olha, hoje à noite a gente vai avançar, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ele ia fazer todos aqueles milagres e libertar os judeus dos romanos. E na última ceia, eles, os 12 apóstolos, estavam discutindo entre si quem era o maior deles, quem é que devia ter direito disso ou daquilo, quando Jesus tomasse posse. Eles estavam se sentindo poderosos, eles estavam se sentindo importantes naquela entrada triunfal de Jesus. Então, é como se eles estivessem acompanhando aí aquele superstar, né? Então, Jesus está lá fazendo as coisinhas dele e tal, na hora da ceia, e ele está escutando todos eles falando isso, disputando cargos, autoridades, falando de orgulho, né? De ambição. Aí ele toma um tom sério. E se levanta para lavar os pés. E a gente vai entender um pouquinho mais disso. E aí, nessa hora, ele tenta passar, mostrar para eles o que é ser o verdadeiro mestre. Quem é o mestre perante o reino de Deus? Porque os homens que estavam ali estavam pensando naquele reino que eles conheciam, aquele reino dos romanos, superpoderoso. Não nesse reino de Deus, nessa pureza. E aí é que ele vai fazer o lava-pés, mostrando que aquele que sabe mais tem que servir mais. Aquele que sabe mais tem o dever de dar mais. Deve ser servo da gente. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa, puxa vida, então o Chico Xavier tem que ser meu servo? É isso que ele está falando. Mas isso também significa que eu tenho que servir as pessoas que estão ao meu redor, que sabem menos do que eu. As pessoas que ainda não têm compaixão, as pessoas que são altamente egoístas, as pessoas que me maltratam, que me desrespeitam, que me magoam. Aquele que sabe mais tem que fazer mais. E aí ele vai mostrar isso através do exemplo. Ele vai, nesse instante da última ceia, vai ter uma conversa heart to heart com todos eles e vai passar a mensagem. Ele sabia que era a última chance que ele ia ter. Estando vivo, né? Depois ele aparece mais um montão de vezes, mas ali, de carne e osso. Bom, quando eu fui para o Evangelho de João, se vocês lerem a partir do capítulo 13, vocês veem que João seguiu uma sequência. E nada é por acaso. Então, a gente pensa, isso foi escrito há 2000 anos atrás. Gente,
Ele começa falando da última ceia, ele fala dos acontecimentos que estavam acontecendo, para a gente entender qual era o mindset deles. O mindset deles é, hoje vai ter um golpe de Estado. Esse era o mindset. Aí ele fala do lava-pés. Aí ele vai conversar, vai falar da conversa de Jesus. Aí ele fala do novo mandamento, que a gente conhece. E aí ele fala das predições de Jesus. E depois Jesus se colocando como caminho, verdade e vida. Então, quando a gente olhar para a última ceia, a gente tem que entender isso. A gente não tem que olhar para a última ceia como uma última refeição, só. Jesus usou aí alegorias muito fortes para passar uma mensagem pesadíssima, complexa, não só para aqueles 12 apóstolos, mas para todos nós 2000 anos depois, porque ele sabia que isso ia ser recorded. Ele sabia que o que ia acontecer durante aquelas horas ia definir muito do que viria depois. Mesmo para aqueles 12 homens que não conheciam ele tão bem. Estou começando pela última ceia. Quando a gente pensa em almoço, jantar, tanto no âmbito familiar como no âmbito de negócio, toda vez que a gente quer dar um recado importante, toda vez que a gente quer uma comunhão, um momento íntimo, o que a gente faz? Ao redor da mesa. Não é interessante isso? Isso já acontecia 2000 anos atrás. E hoje, muitas vezes, a gente acaba malbaratando. Quantos de nós aí, num momento de alimentação familiar, está todo mundo olhando para o tablet ou para o celular. Então, está lá fisicamente, mas a cabeça está em outro lugar. E ele está lembrando para a gente que a ceia, essa refeição, é um momento que une as pessoas. E a gente sabe que para muitas das culturas, o alimento é uma forma de demonstração de amor, né? Se a gente pensar, principalmente da descendência que a gente vê, seja de português, seja de italiano, seja de judeu, é comida. Então, esse momento é um momento de união. E lá, naquele instante, era o momento que ele estava usando para quê? Para passar uma mensagem importante. Agora, a última ceia não é... A gente não está falando do alimento material. A última ceia, a gente está falando do alimento espiritual. Porque ele estava lá falando do pão, fala lá do pão e do vinho, muita gente acaba se apegando, né, nessas duas coisas, principalmente na liturgia católica, mas a mensagem ali era o alimento espiritual, era isso que ele estava dando. E quando a gente pensa, inclusive, no Pai Nosso, a gente fala, dai-nos o pão de cada dia. Qual é o pão? É só o alimento que vai fortificar o meu corpo físico? Não. O pão é um ensinamento. O pão é a informação. O pão é aquilo que vai deixar o meu espírito mais forte, vai aumentar a minha fé, vai me trazer paz. E é isso que esse é o pão que ele está dando. Ele sabia de tudo o que ia acontecer nas décadas seguintes, nos próximos 300 anos, em que os cristãos sofreram tanto. A gente precisava desse pão espiritual. Muito mais do que o pão e o vinho que eles estavam comendo ali. É nesse aspecto que a gente tem que se ligar, se focar. Nessa mensagem. Observar quando a gente estiver lendo o Evangelho de João, observar o que eu consigo extrair dessa mensagem. Do que eu consigo extrair em termos de alegoria, de figura de linguagem, de exemplificação, o que Jesus quis falar para mim? O que ele estava passando? Porque ele estava ali falando com os apóstolos, eles não estavam entendendo, ficavam um olhando para o outro. Eles não estavam entendendo, porque na cabeça dele, um mindset era outro. E aí eu fiquei pensando, quantos de nós, né?
A gente recebe muitas vezes uma mensagem tão importante e a gente não entende. Às vezes é a mensagem de um filho, às vezes é a mensagem de um marido, de uma esposa, às vezes é a mensagem de um médico, um alerta, e a gente não entende. Por quê? Porque a gente continua apegado, aprisionado na nossa ideia, dentro de um cubinho. Então, talvez esse convite também seja para a gente começar com um clean slate, sabe? Do zero. Abrir os corações assim e olhar para essa experiência de uma experiência diferente do que a gente estava acostumado, do que a gente cresceu. Porque eu cresci olhando para a última ceia como Jesus encontrando com os 12 apóstolos antes da morte dele. Isso. Não foi isso. Não foi isso. Bom, aí ele, primeira coisa, né, seguindo o Evangelho de João, lava pés. O que ele faz? Gente, Jesus está pensando cada coisa. Primeira coisa que ele faz é, ele tira a túnica dele. Túnica de mestre. Nossa, eu tô arrepiada. Então, se imagina que a hora que eu tiro a minha túnica, que é, de alguma forma, a expressão do meu poder, entre aspas, ou da hierarquia que eu tenho. E o que ele faz? Ele se enrola numa toalha. Por quê? Porque naquela época, quem lavava os pés dos seus senhores eram os escravos. E o que eles faziam era assim, pegar uma toalha, se enrolar numa toalha para ir lavar. Então, ele faz como se ele saísse, descesse o degrau, para ficar mais próximo desses apóstolos. E aí, imagina, ele está fazendo isso, lembra um momento, os apóstolos estão lá discutindo quem é que vai ser o maior, quem que é o braço direito, quem que vai tomar conta disso, daquilo, depois da Revolução. Ele está escutando isso, ele levanta sério, do tipo, vou acabar com essa palhaçada agora. Aí sem dar bronca. Quieto. Aí a hora que ele pega a toalha e começa a falar que ia lavar os pés, aí eles falam, mas como você vai lavar meu pé? Aí ele fala, porque se eu lavo os seus pés, você vai ter que lavar também. Porque o maior, e ele fala isso no Novo Testamento, porque o maior de todos é aquele que se faz menor. Dando a mensagem para os apóstolos, vocês estão discutindo quem é que vai ter mais poder nesse reino novo? E eu estou explicando para vocês que o maior é aquele que se faz pequeno. E por que lavar os pés? Gente, vocês se lembram de dois eventos sobre os pés? Teve primeiro, quando a gente lembra do sacudir o pó, né? Quando Jesus manda os seus discípulos de 2 em 2 para levar a mensagem do evangelho. E ele fala, olha, vocês vão aí no estado aí onde existem os judeus e vai passar mensagem, se alguém não receber vocês, não quiser, vocês vão sem nada, porque é para vocês ficarem na casa da pessoa. Eu quero que vocês vão sem ouro, sem prata, sem 2 sandálias, sem 2 túnicas, sem nada. Vocês só vão de 2 em 2. Mas eu vou dar o poder para vocês de cura. Vocês vão estar com Deus. Então, vocês vão sair curando todo mundo. Mas vocês não vão ter onde ficar, nem vão ter o que comer. Vocês vão ter que ficar na casa das pessoas. E se alguém não receber vocês, não tem problema. Sacoleja o pó das sandálias e vai embora. O que é esse pó? O pó não é o que o outro fez para mim. O pó são as impurezas que eu carrego. Então, olha só que simbologia interessante. Antes dele dar mensagem para eles,
ele quer tirar a impureza deles. Não a impureza física, material, a impureza moral. Outro exemplo interessante para a gente pensar, quando a gente vai na Gênese, né, do Velho Testamento, que fala do Adão e Eva, tal, falando que a serpente rastejava e se alimentava do pó. O que é esse pó? Esse pó são as coisas materiais. Essa serpente, ela simbolizava o quê? O terra-terra, as coisas perecíveis, o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa incapacidade de perdoar, a nossa raiva, a nossa intolerância, nosso desejo de vingança, nossa impaciência. Então, a hora que ele fala que vai lavar o pé, ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo lavar a alma. Ele está querendo tirar todas essas impurezas dos seus apóstolos. Para quê? Para que eles estejam limpos, com vaso limpo, para receber aquele conteúdo puro que ele ia receber, que eles estavam para receber. Outra forma da gente pensar é os pés. O que os pés significam para a gente? O pé é a nossa conexão com a terra. A gente sabe que em outras doutrinas espiritualistas, a gente sabe que o andar descalço é importante, por quê? Porque é da onde a gente recebe essas energias da terra, está ligado diretamente com o primeiro chakra. É um chakra de equilíbrio. É o chakra que liga a gente mais ao terra-terra. O pé também serve para levar a gente para os lugares. É um instrumento que a gente recebeu para ir. Então, eu também achei interessante isso de lavar o pé. Não foi lavar a mão, foi lavar o pé. Não foi lavar a cabeça, foi lavar o pé. Porque o pé é que está ligado a todas essas coisas materiais do terra a terra. E a lição, o alimento espiritual que ele ia dar era tão transcendental que precisava que todo esse pó, todas essas impurezas que a gente carrega dentro de nós, fossem retiradas. Os apóstolos ficam chocados, eles não estão entendendo, porque era um exemplo constrangedor que ele está recebendo. Como é que o mestre dos mestres, como é que aquele que criou o planeta, que foi o enviado, que fala Deus e eu somos um, vem aqui e vai lavar meu pé? Como assim? Eu fiquei pensando na dificuldade que a gente tem também, desse desapego, né? Desapego do quê? Desapego de título, desapego da família. Desapego da beleza, desapego da nossa inteligência, desapego da gente querer receber elogio das pessoas. Era disso que ele estava querendo falar. Aí ele continua. Mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, ele estava mostrando desapego, ele não estava mostrando desapontamento, ele estava tranquilo, ele estava entregando o seu futuro a Deus. Então, na hora dos desafios, eu sei que para todos nós ainda é muito difícil. Se a gente lembrar desse momento de entrega, de confiança,
Porque toda vez que a gente acaba saindo do nosso prumo, é porque a gente não está confiando. A gente está achando que Deus não está cuidando da gente. E mesmo naqueles momentos em que as pessoas desapontam a gente, lembrar, né? Desse instante tão importante, né? Essa cena tão importante que já virou tanto quadro, tanta estátua, de Jesus aí mostrando esse amor, essa entrega, a entrega do seu destino ao Pai, a vontade do Pai, mas essa entrega de amor tão grandioso para os 12 apóstolos. E aí, em João 13:16, que fala, na verdade digo que não é o servo maior não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Mostrando que existia uma hierarquia. Ele era menor do que Deus. Os apóstolos eram menores do que ele. Mas ele continua falando, mas no reino dos céus, o maior vai ser aquele que se fizer menor. Bom, aí ele começa a falar João começa a falar da ceia. E tem dois simbolismos importantes, né? O primeiro, o pão, Jesus falando, o pão é o pão. O pão é o exemplo que ele está dando no seu evangelho. É o exemplo que ele deu de humildade, de abnegação, de amor a todos, sem preconceitos. E tem o vinho. O vinho, o simbolismo é outro. É símbolo do espírito, da vida eterna. Eu achei interessante porque tem três coisas aqui para a gente refletir. Primeiro, que a videira é o símbolo de Israel. Tem três árvores que são símbolos de Israel. A videira é o símbolo dos privilégios espirituais. A figueira, dos privilégios nacionais. E a oliveira, dos privilégios religiosos. Eu achei muito interessante porque ele separa o privilégio religioso do privilégio espiritual. Por que Jesus não falou da água? Vocês lembram quando ele falou para Nicodemos que tinha que nascer da água e do espírito? A água simboliza a matéria, o corpo, né? Quando a gente vem dentro da barriga da mãe, mergulhado num saco de água. Então usou o vinho como a outra simbologia. Porque outra coisa que eu pensei, por que foi vinho? Porque Jesus não era alcoólatra. Ele podia beber qualquer coisa, né? Podia tomar suco. Não, ele escolheu o vinho. E a outro ponto importante do vinho é essa analogia que se é feita em que Deus é a videira. Ou melhor, que Deus é o agricultor e Jesus é a videira. E que todo mundo que não se liga a essa videira como um galho, aquelas pessoas que não vivem os ensinamentos, elas acabam sofrendo, acabam morrendo. Por quê? Porque tudo que é matéria perece. Então, o simbologismo do pão é o quê? É o pão espiritual. São os ensinamentos morais. E do vinho é essa vida eterna. Lembrando a gente, olha, o que vale é o quê? Qual é o alimento aqui que vocês precisam? O alimento não é o material, é o moral. E qual é a vida que vocês têm que focar? Não é a vida daqui dos reis romanos, dos imperadores romanos. É o reino de Deus. A outra coisa é que precisava dessa última ceia, desse momento duro, para que se cumprissem as profecias, as escrituras dos profetas
anteriores. E aí Jesus faz o quê? Ele pega e molha o pão dele. Ele fala, então, um de vocês, ele começa falando, um de vocês vai me trair. Aí um pergunta para o outro, mas quem vai será que sou eu que vou trair? E é interessante porque você vê quase a imaturidade, né? A gente lendo do lado de fora, é difícil a gente imaginar esse momento, mas André falando, poxa, será que eu que vou trair? Então, eles mesmo duvidando do seu amor, né? E aí ele fala, não, aquele que eu molhar o pão no vinho e entregar o pão é o que vai me trair. E aí ele faz isso e entrega para Judas. E mesmo assim, os outros 11 não entendem o que está acontecendo. Judas era a pessoa financeira dos 12, né? Ele que guardava as moedas. Eles acham que Judas sai correndo que é para comprar alguma coisa, para ceia, para comida, enfim, para tomar alguma providência. Não, Jesus sabia. E ele fala, bom, agora vai começar. Aí, seguindo o Evangelho de João, um novo mandamento. E aí eu quis copiar, porque tá tão bonito. Em 33, ele fala, filhinhos, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscarei a mim, e como disse aos judeus, para onde eu vou, não podereis ir. Por quê? Porque Jesus era espírito de esfera crística, eles não. Ele podia continuar acompanhando, ajudando, mas para o lugar que Judas ia, não era o mesmo lugar que ele iria. Para o lugar que Pedro ia, não era o mesmo lugar. Aí em 34, um, um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que é prova maior do que no momento dessa última ceia, esse amor, amor perdão, amor entendimento, sabendo a limitação de cada um deles, amor muito mais do que mestre para servidor, amor de irmão, de pai para filho. Em João 35, nisto todos conhecereis que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa lição também vale até hoje. São todas lições atemporais para nós. Porque a gente não anda com um badge de espírita. A gente pode ter badge de sênior, quando faz mais do que 60 anos. A gente pode ter badge de estudante quando vai para a escola. A gente pode ter badge de trabalho, pode até ter um título. A gente não tem badge de ser espírita. A gente, na religião espírita, na doutrina espírita, a gente sabe que não existe nem uma pessoa, né, que seja a pessoa central do espiritismo. Não dá para falar que o Divaldo é, não dá para falar que o Haroldo é, não dá para falar que o Chico foi, não dá para falar que o presidente da FEB é. Não. Quem é o líder maior dessa doutrina? É Jesus. E a única forma da gente conseguir ser identificado é como? É através do nosso comportamento. De amor, de perdão, de abnegação, de paciência. Então, ele não está falando, ó, é para vocês amarem os outros como seu pai ama sua mãe, seu pai ama você, sua mãe ama você. Não. É muito mais do que isso. Para você olhar para mim, que eu estou amando vocês, apesar de todos os defeitos que eu estou vendo. Apesar de que dentro de vocês existem mentirosos, existem pessoas que não são tão capazes, existem aqueles traidores, existem aqueles que não falam que acreditam, mas não acreditam. Aí, João continua. Um pedaço que é eu sou o caminho, a verdade e a vida, em João 14.
É interessante porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, existe aquele capítulo que chama o Cristo Consolador, que eu já comentei com vocês, que é sem dúvida o meu capítulo predileto do Evangelho. Eu acho que todos os momentos que eu estou sofrendo de verdade, que eu estou perdendo o chão, é lá. É esse o capítulo que eu leio, um capítulo curtinho, mas que tem um poder em termos de palavra, de ligação com o plano espiritual muito grande. E aí ele fala muitas coisas importantes nesse capítulo de João. Ele fala, não vos turbe o coração. Não se preocupa, eu estou cuidando de vocês. Ele acabou de chamar eles de filho. Ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Contando para a gente que a Terra não é o único lugar do universo que existe vida. Eu vou preparar um lugar para vocês. Ele não fala, não vou procurar um lugar para vocês no mesmo lugar que eu vou. Não, que não é essa a verdade. Fala, eu sou o caminho. E eles falam, mas como assim? Mas para onde? Onde é que eu vou? Ele fala, olha, se você tivesse sem uma bússola, sem um norte, lembra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. As minhas palavras são as do meu Pai. Então, se você seguir os meus mandamentos, você vai me achar. Então, para gente, se a gente quiser encontrar Jesus, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou encontrar Jesus dentro de quatro paredes de pedra? Não, não necessariamente. Eu vou encontrar Jesus quando eu viver os seus ensinamentos. Essa é a conexão. E ele continua. Se me amardes, seguirei meus mandamentos. Isso mexe com a gente, porque a gente ama Jesus, mas a gente não segue Jesus, muitas vezes. Mas ele está lembrando que toda vez que a gente não seguir, a gente não está sabendo amá-lo. Isso é muito forte. Não vos deixarei órfãos. E quantas vezes a gente sente aquele peso da solidão? Aquela solidão de que você acha que ninguém está entendendo o que você está sentindo. A sua dor é maior do que a de todo mundo. Ele está falando, você não está sozinho. E aí vem aquela passagem das pegadas da areia, para lembrar a gente que no momento da dor, é a hora que ele segura a gente no colo. Ele fala, eu estou fazendo isso porque meu pai me ordenou. Essa palavra que está lá no Evangelho, não fui eu que pus, não. E aí vem o respeito dele por Deus, né? Não é possível que ele estivesse achando bom o que está acontecendo. Mas ele está obedecendo. E quantas vezes a gente foge a essa obediência? Foge das nossas responsabilidades como pais, como filhos, como cônjuges, responsabilidades com a nossa saúde, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual. Porque tem coisas na vida da gente que a gente não quer, mas a gente tem que passar. E a gente tem que seguir a vontade do Pai. Jesus seguiu. Esse é um exemplo muito forte da última ceia. E aí ele continua, de novo. Eu sou a videira, Deus é o agricultor. Para que a gente consiga trazer bons frutos, a gente precisa estar ligado a Jesus. Se não tiver ligado a Jesus, não vai ter bons frutos. A gente está aqui para dar fruto, a gente não está aqui para dar fruto para a gente, para ficar mais rico, mais bonito, mais importante. Não. Esse fruto não é só meu. Lembrando que a gente dá um fruto, mas o fruto tem várias sementes. E que essas sementes vão dar mais frutos. Cada vez que eu jogo o bem, esse bem acaba produzindo bens multiplicados. Se a Aline faz bem para mim,
o bem que ela está fazendo não está fazendo só bem para mim, está fazendo bem para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu marido, para os meus filhos. Aí ele continua: eu não chamo vocês mais de servo, mas como amigos, chamo vocês de amigos. Imagina, quantos amigos a gente tem? De verdade. Eu aposto que cada um de nós tem menos que 5. Quem tem 2 tem muito. Eu tenho muita sorte de poder falar. Então ele está falando: vocês não trabalham para mim, vocês são meus amigos, eu escolhi vocês. Não foram vocês que me escolheram. Ele coloca isso no Evangelho. Então, olha, é para vocês se amarem. Ele já sabia dos problemas que ia ter depois, das brigas que iam existir entre eles, entre os 12, depois os 11, mas e depois com Paulo. Então ele está lembrando a gente: olha, para você seguir, para você continuar nessa caminhada, para você ser feliz, você tem que seguir os meus mandamentos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Pai e eu somos um. O que eu estou falando não sou eu, é o Pai que está falando. E eu estou obedecendo a ordem dele. E olha só, no momento que você se desligar da gente, você vai estar indo em direção contrária que você deve ir. Então, continua vivendo os meus mandamentos. Qual é o maior, o novo que eu estou passando aqui? Para vocês amarem uns aos outros. E aí ele fala do Consolador prometido, falando que viria aí esse advogado que ia explicar tudo. Ia lembrar o que a gente esqueceu e explicar coisas novas. Ele fala do Espírito da Verdade. Que Espírito da Verdade? É essa legião de espíritos crísticos que trabalham junto com Jesus, de espíritos de uma envergadura muito mais alta do que a nossa. E que vem lembrar a gente do que foi que Jesus falou, tirando aí o véu da palavra, indo fundo, explicando o que é o quê. Porque naquela época a gente não entendia. Mas ele fala: mas eu vou explicar de novo, eu vou explicar para vocês sem alegoria, vou explicar para vocês sem parábolas. Ele fala isso. Não falarei mais por palavras. Quando a gente lê o Evangelho, segundo o Espiritismo, quando a gente escuta um Haroldo falando, quando a gente lê Emmanuel, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, principalmente no Livro dos Espíritos, em que Kardec tem uma capacidade de perguntar detalhe, 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 para ir fundo, para não ter dúvida. Se a gente quiser entender, se a gente quiser aprender, a gente consegue. Aí tem essa outra parte, que ele fala que ele quer dar paz. E nessa época, Roma tinha a conhecida como a paz romana, né? Que é a paz desde que começou com Augusto. Durou 200 anos. E é interessante que essa paz era uma paz de mentira. Era a paz o quê? Dos romanos conquistando todo mundo. Era a áurea dos romanos, mas foi uma paz conquistada através de muito sangue, de muita guerra, de muita dor, de muita exploração, de muita opressão. Então, cresceu, o Império Romano cresceu demais em vários aspectos, mas não em aspectos morais. E aí o que ele está falando é: a paz que eu estou te dando não é a paz dos romanos, não é a paz de conquistar os povos vizinhos, de escravizar os outros. Não é aquela paz em que o rico é mais rico e o pobre é pobre.
Existia uma classe média que conseguia viver dignamente? Tinha. Mas ainda era um ambiente altamente predatório. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Eles não estavam entendendo. E ele fala: eu quero que vocês tenham a minha paz. Qual é a minha paz? A minha paz é aquela paz que não guarda rancor, que não tem ódio, que não deseja o mal, que não tem inveja, que não tem orgulho, que não é egoísta. A minha paz é aquela paz daquele que está sempre pronto para dar, sem expectativa de nada resolver. Quando Jesus fala do jugo leve, é disso que ele está falando, é dessa paz de entrega. E não essa paz que a gente procura muitas vezes no dia a dia. Uma paz relativa que não existe. A gente pode ter uma paz por um dia, por uma semana e pronto, acontece alguma coisa. Alguém fecha a gente no trânsito, a gente perde a paciência, filho faz besteira, a gente dá um berro, a esposa, o marido faz alguma coisa que amole a gente já fica impaciente, com vontade de jogar pela janela. Não é essa paz. Então é importante a gente pensar nisso também. Que ele fala de um outro reino, ele fala do mandamento e ele fala da paz. Para que a gente procure essa paz nas palavras, nos ensinamentos dele. Lembrando que tudo isso está na última ceia, gente. Então, vai muito mais do que a gente só pensar no pão com o vinho. E para a gente terminar aqui, Jesus encerra a última ceia com uma prece. Olha só que importante isso a gente lembrar também. Porque a gente, como espírita, a gente começa os nossos estudos com uma prece. A gente começa as nossas reuniões com uma prece. E a gente termina com outra prece. E nessa prece ele fala da vida eterna, ela fala de Deus, de um Deus único. Ele pede proteção para todo mundo. Ele fala da sua união com Deus. Lembrando que até Jesus precisava rezar. Até Jesus rezava. Muitas vezes a gente acha que a prece tem que ser o último recurso. E a gente aprende aqui no Espiritismo que a prece, na verdade, é o primeiro recurso. Essa ligação mental, ela vai fazer uma diferença tremenda na forma como a gente vai encarar as dificuldades. As dificuldades que vêm de encontro a gente e as dificuldades que a gente cria também, ou potencialmente podia criar. Né? Então, quando a gente pensar, agora encerrando o estudo de hoje, essa última ceia, né? Em tudo isso que a gente está aprendendo nesse estudo aprofundado da doutrina espírita. Qual é o pão que a gente está levando para casa? O que significa a gente como parte dessa videira, dentro do nosso lar e fora do nosso lar? Quais são as sementes que a gente está distribuindo? Qual o comprometimento que a gente está mostrando para Jesus? A gente está sabendo de verdade amar Jesus? A gente está priorizando o reino da terra, o reino dos céus? Enfim. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou parar de fazer o share. E alguém quer comentar? I appreciate the depth that you went into to bring all of this, I don't know, to a better explanation. In the reading material, I was surprised. I had never heard of, I never really understood about the bread and the blood.
I wasn't brought up Catholic, and yeah, so all this is a bit of a mystery. So I really like the symbolism of the bread being the gospel, the truth, and the blood being the spirit. And I just thought that was really beautiful. And one of the questions I had as I was reading was the reference to the spirit of truth. And I didn't really know what that was. And you did explain it as being the higher order spirits that were assisting Jesus. Did I understand that correctly? Sim. And okay. And they also spoke, Espiritu Santo, which we say the Holy Ghost. I've never really understood that. And I didn't quite understand what is the Holy Ghost. Was that something that was created after Jesus left this earth? What is the Holy Ghost? Mamãe, você quer comentar? Porque no Espiritismo a gente não fala aí do Espírito Santo. Santo Espírito, Espírito Santo, né? Porque para a gente, o que a gente enxerga como espíritas, né? A gente tem Jesus, né? Como aquele emissário de Deus, planetário. Ele vem com um time de espíritos altamente evoluídos que vão passar essa mensagem. O Espírito Santo, na verdade, é uma coisa muito mais da Igreja Católica do que da doutrina espírita, Carrie. Mamãe, você quer comentar? Você está em mute. A interpretação que a doutrina espírita dá para o Espírito Santo é que ele simboliza o conhecimento, a verdade. E vejam que em muitos momentos, nessa trajetória de Jesus aqui conosco, o Espírito Santo se manifesta, aquela pombinha aparece, e energias positivas e luminosas envolvem as criaturas como um passe, estimulando o crescimento, despertando consciências, melhorando o nível, a potencialidade de cada um, porque eram seres muito primários, né? Então, Espírito Santo é igual a conhecimento. E o conhecimento a gente busca, encontra em Jesus. A pombinha apareceu outras vezes, além daquele momento do João Batista? No Pentecoste também. Naquele momento da xenoglossia, né? E assim, de cabeça, eu não estou lembrando outra vez, mas essas duas eu tenho certeza. E lembrar também, é uma forma de uma materialização, né? Então, o conhecimento, mas na verdade não é a pomba, né? Então, é um fenômeno de efeitos físicos para aquelas pessoas entenderem que algo muito especial estava sendo derramado sobre eles naquele instante. Imagina se aparecesse um monte de espírito ali e se materializasse, ia sair todo mundo correndo, né? Então é uma forma de energia, pode dizer. Exato, energia. Obrigada. E o grupo do Espírito da Verdade é que depois auxiliou o próprio Kardec a escrever muito das obras, né? E essa equipe Verdade está com Jesus desde o momento da criação do planeta. Então, são espíritos que acompanham Jesus, né? Antes, durante e depois. E é por isso que eles se identificaram, esse conjunto de espíritos que acompanharam Jesus, depois envolveram Kardec em toda essa experiência, eles se denominaram, então, as vozes do céu. E houve lá, Espírito de Verdade. Quer dizer, esse conjunto de energias, de conhecimentos, de experiências espirituais, tudo isso que envolveu Jesus, eu acho que nessa ceia, nesse banquete espiritual, né? Tudo isso
eram considerados espíritos santos, porque se a gente pensar que esses espíritos que acompanharam Jesus, acompanharam o Kardec nessas missões, envolvendo os ambientes, eles eram espíritos santos. Mensageiros da verdade, trazendo conhecimento que nos liberta da ignorância, da desinformação. Então, eles espíritos perto de nós, eles são santos. Né? Ali tem Santo Agostinho, tem fulano de tal, João Evangelista, fulano, né? que depois aparece nos prolegômenos também, quando tem aquela parte do Livro dos Espíritos que falam dos prolegômenos também. Quais os espíritos que nomearam ali? Fulano de tal, fulano, fulano, fulano. Quer dizer, perto de nós eles eram santos. E eles tinham toda essa bagagem de conhecimentos. Então, o Espírito Santo fazia parte dessa comunidade que veio envolver Jesus, com o nome de Espírito da Verdade, ou então Espírito Santo, porque eles eram mesmo santos para trazerem todo esse envolvimento de conhecimentos a mais. Isso eu penso. Quando eu li o Prolegômenos ali no Livro dos Espíritos. A gente tem que lembrar que Jesus aí teve a sua equipe de espíritos crísticos, mas da mesma forma que existe uma hierarquia dentro de uma empresa, né, existem vários, né? Tem aqueles que podem dar um tipo de comunicação, outros que podem fazer outras coisas. Né? Então, é como se fosse um triângulo mesmo, uma pirâmide, né? Então, não é que está todo mundo igual, mas dentro da sua sapiência são dados aqueles que têm aquele conhecimento maior ou menor, né? Mais algum comentário antes da gente encerrar? São 8h35. Então, tá bom. Tabata, quer falar alguma coisa? Para mim, eu ia falar, é muito rico, né? E a gente estuda... quando eu cresci, estudei a Última Ceia, é por muito pouco explorado. E é muita mensagem, né? Que é passada ali. É muito ensinamento. Imagina que era a última chance que ele ia ter, né? Então... Tabata, quer comentar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só agradecer. Foi ótimo, Ana. Obrigada mesmo. Tá bom. Nesse instante, nós vamos nos ligando. Nosso querido Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez pelas suas mensagens, pela sua paciência conosco, pelo seu amor. Jesus, ajuda-nos na nossa caminhada evolutiva, que nós saibamos lavar os nossos pés de todos os rancores, de todas as mágoas, de todas as imperfeições e impurezas que carregamos há tantos séculos. E nessa oportunidade bendita que estamos tendo, como trabalhadores da última hora, possamos aproveitar e fazer o melhor em benefício de nós, mas principalmente em benefício dos outros. Abençoa os nossos lares, fluidifica as nossas águas, envolve em muita luz todos aqueles que nos pediram preces. E fica conosco durante toda a semana. Graças a Deus.